Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás do Frame. Meu nome é Kiko Barbosa, diretor de fotografia na Impulso Filmes e instrutor do curso de direção de fotografia aqui da plataforma do CinemaScope. Dessa vez a gente vai conversar sobre um recurso que ajuda muito a controlar as cores quentes e frias dentro do seu enquadramento. Tô falando da temperatura de cor. E para a gente exemplificar os diferentes usos da temperatura de cor, eu vou utilizar como exemplo Blade Runner 2049. O filme foi um dos mais esperados de 2017, com direção de Denis Villeneuve e direção de fotografia do Rogerinho, o famoso Roger Deakins do meu coração. No filme, revisitamos a mesma Los Angeles, porém 30 anos à frente, e também pela perspectiva do Agente K, protagonizado por Ryan Gosling. Agente K é um Blade Runner, um replicante construído para obedecer ordens e aposentar os replicantes mais antigos, os robôs que já saíram de linha. Geralmente esse robô, quando chega na época dele, ele fala assim, mano, ó, não vou, tô de boa, vou ali plantar minhoca, tô suave, vou ali. O Agente K vai lá e tal, troca uma ideia com ele, pá, tal, vê as minhocas lá, você faz minhoca, faço minhoca, ele vai lá e mata o cara. Tá ligado? Só que nessa ele encontra uma ossada. E essa ossada é de uma mulher que deu à luz. E ele descobre que essa mulher que deu à luz é outra replicante. Isso buga o rapaz, porque em tese os replicantes eles não podem se reproduzir por intenção própria, né? Eles não têm a fagulha de vida que faz a geração da vida em si. Então ele começa a correr atrás disso e começa a ter diversas reviravoltas. O filme é super legal. Eu recomendo que vocês assistam, porque é uma peça incrível e com certeza é um complemento, né, ao clássico de 1982, que foi dirigido pelo Ridley Scott, fotografado por Jordan Cronenweth, que fez praticamente um conceito dentro da iluminação, né, que é a luz, o contraluz forte e o preenchimento vindo por baixo. Então isso daí foi uma técnica que ele acabou popularizando e é muito famosa nos dias de hoje. Bom, legal, já babei o ovo de Blade Runner 2049 e o de 1982, mas o que tem a temperatura de cor a ver com isso tudo que a gente está conversando? A temperatura de cor, na prática, pra gente dentro da fotografia, ela é uma escala de variação entre as cores laranja e azuis nas tonalidades de uma imagem. E como que a câmera que a gente está utilizando para fazer aquele enquadramento enxerga a cor branca da luz. Entendendo como luz branca toda a variação do espectro visível eletromagnético. Ela é referenciada pela letra K, de Kelvin. É a mesma unidade de temperatura que é utilizada lá na física termodinâmica. E para chegar nessa escala, a experiência consistia no aquecimento de um corpo termodinâmico ideal até temperaturas altíssimas. E a partir do momento que esse corpo termodinâmico começasse a emissão de luz através da perda de calor, essas temperaturas foram anotadas, né, e colocadas dentro dessa escala, que é uma escala que existe uma variação de temperaturas partindo ali de 2500 Kelvin até chegar a 10.000 Kelvin para a gente dentro da fotografia, que são as tonalidades puxadas para laranja e puxadas para azul. Falando assim, parece até um bicho de 7 cabeças para a gente entender, né? Mas fica tranquilo que é um comportamento completamente previsível da luz, é uma característica dela imutável, que pode ser usada a nosso favor para que a gente consiga construir as nossas narrativas. Você já parou para pensar o porquê que o pôr do sol e o nascer do sol, as duas horas mágicas que a gente tem dentro de um dia, por que elas são tão procuradas pelos fotógrafos, pelos diretores e diretores de fotografias por aí? Existem dois pontos críticos quando a gente está falando da hora mágica, que é a questão da direção que essa luz está batendo no nosso assunto e a quantidade de atmosfera que essa luz vai precisar passar até chegar no assunto que a gente está fotografando. Ao longo do dia, o próprio movimento da Terra faz com que a luz do Sol mude o ângulo de incidência em cima da nossa atmosfera. E quanto mais atmosfera essa luz precisa passar, mais banda do espectro eletromagnético azul ela vai perder, até chegar naquela iluminação puxada para laranja, que é quando a luz já passou, né? Ela já passou por uma atmosfera bem densa, já deixou bastante azul para trás e aí a cor que vai ressaltar vai ser a laranja. O mesmo acontece no nascer do Sol, é a mesma situação. A diferença é que no nascer do sol você tem uma atmosfera mais fria, dependendo do lugar onde você vai estar gravando. Então é sempre bom checar as temperaturas, porque a temperatura também pode interferir em como que essa luz vai incidir nos nossos personagens. E um trabalho de temperatura de cor que chamou muita atenção foi justamente no filme Blade Runner 2049. É como que a temperatura de cor é utilizada para separar os locais de onde o Agente K precisa visitar e as interações com esses ambientes. No início do filme somos apresentados a parte mais rural de Los Angeles, né? Então você tem aquela atmosfera mais densa, toda puxada para cinza, né? Um branco, um certo desconforto, não consegue ter dimensão de enxergar a longas distâncias, você tem um fog muito forte.
E aquilo ali traz um ambiente mais gelado, um ambiente mais frio, né? Sem sentimentos. Aquilo ali ele é mais flat, ele é mais reto, você não tem muita dinâmica visual. Então você tem lá a visita do nosso personagem, ele faz o que ele precisa fazer e depois a gente é apresentado a Los Angeles cidade, ao centro de Los Angeles. Então é muito caracterizado pelas luzes coloridas, pelos neons, muitas referências visuais das iluminações dos países orientais como o Japão e China, né, naqueles centros urbanos super movimentados. Quando a trama começa a desembolar, somos apresentados a um outro ambiente, as instalações do palácio do Sr. Wallace, do Mr. Wallace, né? Você tem um padrão, um ritmo visual muito claro, a forma que o Roger Deakins utilizou para ambientar os lugares, né, as dependências dessas instalações com a luz, como que a luz participa junto com elas, é uma soma da arquitetura e a direção de fotografia. Então você tem a luz destacando a profundidade desse ambiente. E é claro que a gente precisa falar de quão ameaçador é esse novo ambiente, como que esses padrões de luz, como que esses ângulos, eles ameaçam o nosso personagem. E mais pra perto do final, no filme, a gente tem o grande encontro, né, desses dois personagens, que é o Agente K com o Agente Deckard. Falei que não ia ter spoiler, né, mas... Pô, mano, como é que eu não vou falar do encontro dos dois? Quando a gente se aproxima desse ambiente, a tela é tomada por tonalidades de laranja fritante. Aquilo ali chega a doer na nossa vista. Notem que em cada ambiente que a gente entra, cada ambiente que é apresentado pra gente, a gente tem uma temperatura de cor diferente. E isso faz com que a gente crie estéticas na nossa cabeça. Contrastes visuais entre um enquadramento e outro. Contrastes visuais entre uma narrativa e outra, entre uma cena e outra, entre uma sequência e outra. Lembra que eu falei que a luz é um personagem decisivo em Blade Runner? Repare que quando a gente entra nas dependências do Mr. Wallace, do Sr. Wallace lá, a gente tem focos de luz, a gente tem um foco de luz solar, né? Então você tem em imagens anteriores uma cidade completamente dominada pela aquela fog densa, né? Aquele lugar frio, etc. E aí é contrastado com um lugar todo puxado para tons amarelos, com quinas mais vivas, né? E uma entrada de luz solar única naquele lugar. Então você pode interpretar que o Dr. Wallace, lá, o Mr. Wallace, ele é o portador da luz, que ele é alguém que traz a iluminação, que busca a iluminação, mas na verdade ela é simulada. Aí você viaja da forma que você quiser. A parte boa é que dentro da direção de fotografia a gente tem diversas ferramentas para dar liberdade à nossa criatividade. Quando a gente analisa um projeto audiovisual que a gente está para entrar, eu busco quais são as opções que eu vou ter dentro de cada cena para trazer, né, todo aquele sentimento, toda aquela carga psicológica que aquela cena precisa para a narrativa. É isso, pessoal. Esse foi mais um Por Trás do Frame. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, já clica aí no gostei, se inscreve no canal, que esse ano de 2022 a gente tem muita novidade para trazer para vocês. Se ficou alguma dúvida no que eu falei ou quiser dar alguma sugestão para a gente melhorar os nossos vídeos por aqui, fique à vontade para falar com a gente nos comentários. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Valeu! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.